Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que Boa noite. vocês estejam todos bem. Hoje nós temos alguns convidados mais do que especiais, diretamente, na verdade, do Nordeste. Eles já vão entrar aqui com a gente e, enfim, vamos fazer um bate-papo muito legal. Se tiver alguma coisa que não tá legal, o som, vocês podem ir falando aí que a gente já vai mexendo aqui, beleza? Temos hoje aqui um programa Música Marginal. Boa noite. Boa Muito boa noite, galera. noite a todos e a todas aí. Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu, em primeiro lugar, agradeço muito o que vocês tenham aceitado o meu convite, porque vi que vocês criaram um programa muito legal, muito interessante, né? Que eu acho que muita gente deve conhecer, não deve ficar só marginal, né? Eu acho que tem que se expandir um pouco mais. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham aceitado esse convite. Eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente vai aprender com vocês aqui hoje. Eu Nós, agradeço demais. nós temos aqui Renan Simões, que eu já conheço de longa data, na verdade. E temos também Daniel Mariano. Certo, Daniel? Isto. Beleza? Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou tirar aqui esse fundo de música musical, porque era só pro início, eu esqueci de tirar, mas senão vai me atrapalhar. Era só pro início mesmo. Bem, eu vou deixar o seguinte, pessoal, enquanto nós vamos falando, vocês podem escrever na chat se tiver alguma coisa que não estiver legal. E se vocês, Renan e Daniel, também tiverem com o celular na mão, vocês também podem responder assim ao vivo, né? Escrevendo. Se tiver alguma pergunta que vocês querem responder também, tá bom? E a gente. Nossa, tá tudo certo? Porque... Sim, tudo ótimo aí. Beleza. Então, bem, eu queria, né, começar aqui agora, já para saber, né? Eu espero que, bem, vejo que tá tudo legal aqui. Eu espero que sim, né? Se alguém tiver algum problema, vocês falam, tá bom? Mas eu queria já saber, em primeiro lugar, vocês estão no Nordeste, né? Se eu não me engano, é isso? Isso, exatamente. Aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mossoró, Rio Grande do Norte, eu já ouvi falar, muito legal. E vocês dois, pelo que eu entendi, vocês dois são professores da Universidade do Rio Grande do Norte, certo? Isso, a Universidade do Estado aqui do Rio Grande do Norte, cujo campus central, né, onde tem o próprio curso de música, fica aqui em Mossoró, né? Então a gente está aqui, né, eu estou aqui desde 2017, né, e Isso, Daniel eu vem cheguei em 2018. 2018, né? Estamos aqui já tem alguns anos, né? Contribuindo aí, trabalhando na parceria aí, né? No curso de licenciatura. A parceria que agora transcendeu essa questão do curso mesmo, né? E agora está virando essa série de discussões que a gente tem feito, né? Nesse período todo, né? E está sendo uma experiência maravilhosa aqui, né? Com certeza. Bom demais. Então, vamos aproveitar logo, né, Renan? Porque as pessoas aqui têm que conhecer você, têm que conhecer o Daniel. É, já que, enfim, eu queria que você se apresentasse, né? Porque o Renan, como eu falei, eu já conheço. O Renan é violonista lá de Vitória, já já conheço desde muito tempo, né? Eu já estava na Itália quando eu conheci ele no Brasil, se não me engano, né? Que eu sou mais velho, tá? E Mas o Renan eu conheço, mas as pessoas provavelmente não conhecem. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Principalmente, eu queria que vocês contassem, né? A bagagem musical que vocês têm, como foi, porque já é um assunto, digamos, que pouca gente deve saber, né? Enfim, eu acho que é um programa, assim, inovativo completamente. E eu quero que eles saibam, primeiramente, né, quem são essas pessoas que estão por trás disso, né? Então eu queria que vocês dois se apresentassem e contassem a trajetória musical, né, até chegar onde estão hoje, se puderem, né? então, eu me chamo Renan Simões, né? Eu sou natural ali de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E eu sempre tive uma trajetória em música, né, em diversas vertentes, né, tanto do ponto de vista prático, né, do fazer musical, quanto do ponto de vista mais acadêmico, né? Então, nós tivemos aí eu tive diversos momentos, né? Acredito que isso é algo que acontece com muitos estudantes, muitos profissionais da música, né? Que a gente acaba transitando por alguns universos.
mas aquele universo que mais me acompanhou do ponto de vista profissional foi o universo da música de concerto, né? Então, a minha formação ela foi bastante dentro da música de concerto, embora, paralelo a isso, sempre tenha tocado em bandas, e nunca deixei de ouvir, e quanto mais o tempo passa, mais eu ouço a fundo a música popular, né? A música pop, no geral, que, na verdade, eu prefiro... os termos são tão inadequados, né? Tipo assim, toda aquela música que não é a música de concerto, né? A música chamada Certo. clássica, erudita, né? Então eu tive essa vivência nesses dois universos. Fiz os cursos lá na Faculdade de Música do Espírito Santo, né? Fiz 2 anos do curso básico, 2 anos do curso técnico, fiz o meu bacharelado em música com habilitação em violão pela Faculdade de Música do Espírito Santo. Lá me formei com o professor Fabiano Maier, né? Que foi uma felicidade muito grande, né? Ter trabalhado com ele. Gente Depois boa, fui conheço ele pro também. Pois é, gente boa demais e tal, né? E depois fui para o Rio Grande do Sul, né? Onde eu fui estudar com Daniel Wolff, né? Fui fazer o mestrado e doutorado em música, com habilitação em práticas interpretativas, violão, né? Então, bem Ok. específico, assim, na sub-área de práticas interpretativas. E aí, no meio do doutorado, do processo de doutorado, eu vim para cá, né? Passei nesse concurso aqui, né? E comecei a atuar como professor universitário. Então, metade do doutorado foi vivendo esses dois universos aí distintos, né? Fazendo doutorado na área de práticas interpretativas e atuando como professor de licenciatura. E, curiosamente, atualmente eu sou aluno do curso de licenciatura em música, né? Da própria universidade, né? Então, eu retornei agora à graduação para também fazer essa complementação. A complementação não, estou fazendo o curso todo de novo, né? De licenciatura em música, tanto por questão de currículo, mas mais especialmente pela questão pessoal mesmo, né? De conhecer mais essa área, me apropriar cada vez mais, porque é o próprio curso que eu trabalho, né? Trabalho mais com disciplinas práticas, né? E eu acho que é isso. Eu sei que isso é uma máxima, né, de muitos violonistas, né, de estar entre esses dois mundos, né, do clássico e do popular. Mas, curiosamente, no violão, eu sempre fui 8 ou 80. Então, assim, para mim, ou eu vou tocar o violão de concerto mais tradicional, que seja ele um repertório antigo, seja música contemporânea, né, aquele violão de concerto mais tradicional, ou eu vou tocar música pop mesmo. Então, assim, esse meio termo crossover e tal, né, da MPB, do choro e tal, que meio que transita os dois mundos, foi algo que eu não transitei muito, né, que aí já o Daniel pode falar mais, ele acabou transitando muito mais no violão e, né, em diversas outras linguagens que eu acabei não transitando, né, e acaba que quando a gente vai conversar sobre música, né, sobre violão, sobre música, sobre a vida, né, a gente acaba tendo vivências muito complementares nesse sentido, né, de aproximação com o violão, com a música, né, então por isso que é sempre muito bom discutir, conversar sobre música, né, e claro, né, falar aí que é uma grande honra aí estar trocando essas ideias aqui com você, né, nesse canal que eu acompanho desde o início, né, e curto demais, né, Satisfação. tanto pela proposta, por essa proposta que dialoga muitas vertentes, quanto pelo violão de concerto, né, eu sempre indico, né, realmente o material, né, que você produziu, né, para violão de concerto é muito relevante, é muito importante, né, então eu sempre indico, acho muito importante, e eu acho que essas discussões, né, que são trazidas são muito importantes e fazem parte assim da minha vida e tal, né? Então acho muito relevante, muito feliz de estar aqui, né? É Legal, isso. Renan. Então, quer dizer, você se formou em violão já lá na FAMES, né, na Faculdade do Espírito Santo, foi para o Rio Grande do Sul, fez mestrado, doutorado, sempre com objetivo no violão, né, como você falou, sub-área no violão, e agora ainda está fazendo licenciatura na Universidade do Nordeste, certo? Isso, exatamente. Ok. Na própria universidade que eu trabalho, é um curso na modalidade EAD, né? Ensino à distância, mas estou aproveitando para fazer todas as disciplinas de Você é novo, né? professor, então, ali você é professor da Universidade do Rio Grande do Norte de violão? Ou de. Que eu não sei. Isso. Na verdade, a minha vaga específica, ela não é vaga só de professor de violão. A vaga que a gente fez concurso, né, é de educação musical e violão. E acaba que, às vezes, na prática, né, logo quando eu entrei, se atuava muito mais com a educação musical, né, dando aula de disciplinas
como a tecnologia do ensino da música, estágio, né? Mas acaba que pela própria demanda a gente acaba dando muita aula de violão. Agora, isso é até uma questão interessante para discutir, porque muitas vezes a gente vê algumas discussões que são trazidas, né, por professores de outras regiões, e a realidade é muito diferente, né, do contexto musical, o contexto de aula de instrumento, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas se assustam quando eu falo que a gente tem turmas às vezes, né, Daniel e eu estamos trabalhando junto com algumas turmas, a gente está com uma turma agora com 16 alunos de violão. É 1 hora e 40 na semana, 16 alunos. Então, Nossa, assim, a perspectiva para essas turmas, né, ela é uma perspectiva bem diferente daquela de formação de repertório solista. Né? E lembrando que está inserido no contexto de licenciatura em música, né, que é o contexto de formação do professor de música, né, especialmente do professor da educação básica, mais especificamente, né? Então, assim, a gente trabalha o violão como um instrumento musicalizador. Então, o aluno ele vai se expressar através do violão. Agora, se a turma, se o aluno quiser se puxar para estudar o máximo, né, para pegar repertórios mais complexos e tal, a gente tem como conduzir. Né? Mas o objetivo claro, mais geral, assim, né, é realmente. Porque às vezes a gente pega uma turma de 10 alunos que dois, três nunca encostaram no violão claro. Não, não com outros entendi. alunos bem proficientes, né? Então, é uma realidade específica, né? O violão na licenciatura, que às vezes a gente está muito acostumado com a aula de violão individual, formação de repertório, né? Coisa que eu já fiz muito em projetos de extensão, coisa que a gente faz quando são turmas menores, né? Que a gente consegue desenvolver um repertório mais complexo, né? Mas tem essa especificidade, né? De turmas maiores, né? E de pessoas que às vezes nunca tiveram nenhuma experiência com música, né? Legal, legal. É bem, Renan, bem, como eu vejo é bem amplo, né, tudo que você está falando. Lógico, o curso de licenciatura é um curso completamente diferente. Na verdade, não vou aqui agora falar que não é o caso, mas na Itália é totalmente diferente, né? Então eu mesmo, como não me formei no Brasil, eu nem sei exatamente a diferença clara entre uma coisa e outra, mas enfim, eu sei que no Brasil, principalmente, se forma um professor de música, ele realmente vai estar fazendo um monte de coisa, né? O violão, no caso, seria uma delas, né? E é legal também que você tendo também uma formação clássica, se o aluno por acaso quiser, né, seguir, você vai estar orientando para isso também. É normal, como todo mundo faz, né? Vai depender também dos alunos, né, do interesse. Bem legal. E, e Daniel, Daniel Mariano, Isso mesmo, prazer Sérgio. lhe Visto bem, conhecer, cara. Prazer. prazer imenso. Eu só vi vocês. Você, pelo programa, um pouco, né, fazendo essa parceria com o Renan, muito legal. Achei muito interessante. E achei que era, enfim, era melhor, inclusive, que os dois participassem, porque realmente vi que os dois têm muito a somar, né? Então. Eu queria saber sobre você, porque eu não conheço praticamente, como eu falei, conheço só o Renan já de tempo. Fala pra gente aí, cara. Você também é professor da Universidade do Rio Grande do Norte, né? Isso, atualmente, sim, professor. A gente fez no mesmo concurso, né, na época. Aí Aham. Renan assumiu em Ah, 2017 e eu em 2018, para a vaga também de violão e educação musical, né? tá. E eu sou mineiro de Belo Horizonte e ali, né, tive a minha formação musical, violonística, desde de criança, naquele sistema de aula particular, né? Fiz aula particular durante há mais de 10 anos, né? Assim, de uma forma intercalada, mas assim que iniciei, na primeira aula já foi com partitura na minha frente, né? Algo que eu fui tendo uma boa relação, mas um pouco dispersa também, porque fugia um pouco dos meus interesses com a música no momento, né? Desde a infância, na verdade, eu tinha interesse em tocar, acompanhar canções populares, mas não tive muita escolha, né? Me colocaram a partitura na frente, né? Minha ciranda das 6 cordas, depois, né? Fui trabalhar com aquelas minhas primeiras notas ao violão do Otton Gomes da Rocha Filho, então, enfim, Conheço. entro num processo mais formal do estudo do violão. Mas, né, sempre o meu interesse foi me relacionar com música radiofônica, músicas, né, que eu escutava em casa e fui construindo, né, ao mesmo tempo que um processo
formal ali nas aulas particulares, um processo informal dentro da escola na qual eu estudava, com os amigos, os primos, né, com os discos que eu escutava, até que quando foi a época de decidir fazer algo no ensino superior, né, ali quando eu estava por volta de uns 16 anos, já tinha decidido na minha cabeça que sim, eu iria fazer a faculdade de música. Aí fui procurar entender os mecanismos necessários para ingressar, né? Na época tinha o teste de aptidão, coisas que alguns cursos ainda têm hoje, o nosso não tem mais já há algum tempo, né, Renan? A questão do teste de aptidão para poder entrar no curso universitário, mas aí eu me preparei durante um ano com questões mais específicas de teoria, solfejo, que eu não tinha um maior contato, e ingressei no primeiro curso de licenciatura em música da Universidade Estadual de Minas Gerais. Na verdade, uma das primeiras do país. Na época, né, porque tínhamos o curso de licenciatura em educação artística com habilitação em música, e de 99 para 2000, 2000 para 2001, foi justamente a transição, onde começaram a ter também os cursos de licenciatura em música. E aí, meu curso de licenciatura em música foi praticamente um bacharelado com disciplinas pedagógicas, né? Tive 8 períodos ali de repertório de violão de concerto, na verdade, programa pronto, né? Aquele programa que a gente faz muito aqui no Brasil foi muito similar ao que o Renan fez na FAMES, né? Ou seja, trabalhava-se um período repertório barroco, um outro repertório renascentista, romântico, enfim. E eu progredindo com as disciplinas teóricos musicais e também algumas pedagógicas, né? Então, tive esse processo dessa formação também no violão de concerto, embora a minha carreira, né, minha trajetória com violão de concerto, eu participei de 2 premiações lá em Belo Horizonte, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em 2005 e 2007, jovem músico, na época que eu era jovem, né? Porque esse prêmio era só até 25 anos de idade, na qual a gente ganhava um recital lá no Palácio das Artes, que é um teatro, né, o principal teatro lá de Minas Gerais, na verdade. Ele é em Belo Horizonte, né, mas ele é do estado. E aí, nesse próprio recital, todo o repertório que eu trabalhei era um repertório de compositores latino-americanos, todos com a letra A, né? Agustín Barrios, né? O Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, Astor Piazzolla, o Abel Fleury, uruguaio, e outros que, enfim, são representantes da música popular que tem registro em partitura, mas todas, né, um repertório extremamente de caráter, né, popular. Então, minha trajetória com a música de concerto está até mais ligada, apesar de ter todo, né, o contato com este repertório, eu acabei aderindo mais a esse intermeio que o Renan falou que foi, né, para as 2 extremidades, ou do violão de concerto puro, né, do repertório de concerto, ou para a música pop. Eu fiquei no entremeio ali, por exemplo, dos estudos, né, mas que exigem uma técnica muito grande, como, por exemplo, do flamenco, e do repertório, o repertório aqui do Cone Sul, que eu gosto muito, né, as cuecas argentinas, valsa peruana, Que legal. as milongas argentinas. Então, eu tenho uma busca no repertório ibero-americano muito grande, né, com relação ao violão, e fui transitando em outras vertentes musicais também, né. Em 2010, acabei me mudando para Paraíba para fazer o mestrado em educação musical. Na primeira, eu fiz um mestrado em políticas educacionais na área de educação, na UFPB, e, na sequência, já colei com o de educação musical na pós-graduação em música, né, para fazer uma formação conjunta da área da música com a área da educação e a sua interseção, que é a educação musical. Aí passei num concurso na Orquestra Sinfônica para atuar com o coral infantil. Trabalhei lá durante 4 anos. Legal. Né, com coral infantil, então também transito com as questões voltadas ao canto, à prática coletiva geral, né? Tanto que, assim que assumi aqui na UERN, como o Renan já estava com as disciplinas de violão, eu trabalhei inicialmente com as disciplinas de regência e canto coral e canto. Legal. Durante 2 anos, né? E aí, à medida que, enfim, a gente reformulou o curso, aí hoje eu estou transitando
com as disciplinas de harmonia e violão e trabalhando em estreita parceria com o Renan, nessas disciplinas de violão, inclusive, estamos com 3 agora, os dois trabalhando de forma integrada com as mesmas turmas, né? Inclusive fazendo uma integração entre as turmas, aí a gente está nessa busca, né? E nesse processo com o Renan, por exemplo, dentro da universidade, afora as disciplinas de violão, né? A gente tem buscado trabalhar com questões de extensão de forma também conjunta, com pesquisa, né? Nós temos projetos de pesquisa juntos também, e também na área de gestão, que acaba, né, mesmo que a gente sem querer, ou às vezes até sem ter uma habilidade inicial, a gente é cooptado a trabalhar com as questões de gestão dentro da universidade. Então, também trabalho constantemente em parceria com o Renan nessas funções, né? Então, que vão para além só do ensinar música ou somente do violão, né? Então, ali a gente tem uma demanda bastante ampla e a gente tem procurado trabalhar bastante junto, com muito sucesso. Muito legal, cara. Bem, é tudo muito amplo, né? É tudo muito amplo. Eu acho assim que, na verdade, como não vou contar a minha história, óbvio que eu não tô aqui para isso, mas eu acho que todo músico é uma bagagem que vai construindo através de várias coisas. Então, às vezes a pessoa estuda para fazer uma coisa, mas é óbvio que aquela bagagem que ela ouviu aqui, trabalhou ali com coral, né? Vai formando tudo, eu acho, o músico. É, eu acho assim, muitas vezes as pessoas acham que a pessoa tem que estudar e fazer só aquilo. Eu concordo que, como o Renan falou, que se é para estudar violão, tem que sim realmente focar naquilo, com certeza. Mas eu acho legal também que a pessoa tenha vários outros, como é que eu vou falar, vários outros interesses também, porque acabam enriquecendo, né? E aí eu acho que quando a gente vai tocar até um Vila Lobos, né? Você vai tocar um choro de Vila Lobos, se você só tocou por partitura, com certeza você não vai pegar, né, aquela coisa do choro, né, aquele swing, né, enfim, e tantas outras coisas, né, a gente entrar em outros compositores, mas eu acho muito legal isso, né, se focar em uma coisa, mas ao mesmo tempo se abrir para várias outras coisas. Aliás, eu mesmo, na verdade, como professor, eu sempre peço aos meus alunos que ouçam outras músicas e aprendam a tocar. Ele pode nunca querer tocar na frente de ninguém, só para saber mesmo, para ele entender, ouvir um pouco da harmonia sem ser sempre, né, pela partitura e pela análise, né, mas também pelo ouvido, né, pela intuição também, que, né, no final das contas, quando você toca, é essa soma, né, de tudo, né, intuição com toda a tua bagagem técnica e cultural que você tem. Mas enfim, muito legal. Bem, galera, bem, o que eu queria saber, primeira coisa de vocês dois, né? O que é o programa Música Marginal, né? Que vocês criaram esse programa tão legal, né? E inclusive até provocatório, né? Usando não só assim, provocar por provocar, mas com o objetivo de realmente mostrar, né? Agora o Renan vai falar também, eu sei só um pouquinho, mas mostrar o que é exatamente esse programa, qual o objetivo dele, né? O programa Música Marginal, qual o objetivo dele e o que ele consiste, né? Na verdade, esse programa. Então, esse programa ele nasceu de algumas discussões, né, que a gênese dele, da ideia básica, né, veio dessa ideia que a gente sempre discutiu, sempre vinha discutindo com o Daniel, depois eu tive conversa aqui com o Cláudio, aqui, que é o nosso produtor e tal, né, que existem muitas discussões na música que muitas vezes não são feitas, né, por razões diversas, né, porque, na verdade, a maior razão seja porque não tem ninguém para falar, porque se hoje em dia, né, muita gente fala sobre um artista ou outro esquecido dos anos 60, 70 e 80, em uma época ninguém falava, né, então, nada mais é do que essa questão toda das nossas discussões, são discussões que nós vemos que não acontecem muito. E quando a gente fala que não acontecem muito, não acontecem dentro do âmbito da música popular, dos ouvintes da música popular, das pessoas que são consumidoras culturais, dentro da academia, né? Porque às vezes a academia, por essa série de demandas, né? Eu acho que toda essa história que a gente trouxe traz muito isso. É uma carga tão grande de coisa que as pessoas não têm tempo, não têm espaço mental para pensar sobre música. Claro. É isso mesmo que eu quero ouvir,
ou eu estou sendo escravo de algoritmo, né? Que é a nova televisão, né? Então, é isso Interessante. mesmo a música que eu gosto, refletir sobre aquilo que ela ouve, né? Então, assim, a ideia nossa não é apenas trazer música que está às margens, né? Porque muita coisa que a gente ouve, e sobre as quais a gente gostaria de falar, não é música marginal no sentido de músicas pouco conhecidas, né? Tem muita coisa que a gente quer desenvolver um assunto, uma discussão, que é de coisas que a gente, que todo mundo conhece. Mas por isso que a gente traz também essa ideia, não só de abordar a música marginal, mas trazer discussões marginais sobre a música. Né? Então, Daniel pode falar até um pouco mais sobre isso, né? A gente veio, né, buscando fazer uma observação sobre a ideia do que é, né, dentro da indústria cultural, o que está disposto assim para é incentivado a ser conhecido dentro das mídias, né, dos meios de comunicação, que, né, assim, é considerado o chamado mainstream, né, é o que realmente está em voga naquele momento. O que a gente sabe que é muito volátil, muito instável, né, o que é sucesso hoje, talvez amanhã se torne algo marginal. Ou o que era marginal há 2 anos atrás, né, por exemplo, às vezes quando a gente fala o conceito marginal, se tem uma ideia muito de uma música que é produzida por uma classe social menos favorecida. Só que, atualmente, no contexto, né, midiático brasileiro, muito do que é produzido, né, que pode ser classificado dentro desse contexto, ele é o que está tocando na rádio, é o que aparece no programa de televisão, é o que recebe prêmio, né, nas instituições que fazem premiações, no Grammy, enfim, nos programas de TV que promovem, né, essas situações. Então, a discussão é o que é realmente, né, marginal, o que é mainstream, como é que isso, dentro da perspectiva geográfica, cronológica, isso se instaura. Né? Tem vários momentos que a gente tem trabalhado com uma lista de discos, né, que a gente tem discutido, que Renan elaborou a partir, né, de algumas literaturas e do que ele aprecia e tem aplicado, né, e trazido aqui para discutir, que em algum momento já foi assim super radiofônico, mas hoje, sabe, não se toca, né, o algoritmo do YouTube, do Spotify, né, fogem com essa Famoso algoritmo, né? famoso algoritmo, né, que direciona para outros cantos. Então, a proposta não é só fazer essa discussão para apresentar o que está em voga, né, no mainstream, e o que está, de certa forma, ali fora, né, do que é realmente ofertado pela grande mídia, mas até fazer discussões, né, marginais, falar sobre o que a indústria cultural não tem falado. Por exemplo, é unânime falar que a bossa nova é super representativa no Brasil e só se faz elogios, né? A nossa busca é trazer uma visão crítica, né? Um questionamento sobre alguns pontos que a gente, né, queira inferir que sabe que vão ser polêmicos, né? Vão ser provocativos. Então, a gente busca esse tipo de reflexão e, ao mesmo tempo, com o objetivo, né, de incitar a apreciação, né, a busca, o conhecimento das pessoas, né, para não ficarem, como disse Renan, né, refém do algoritmo ou passivos no consumo musical, que tem uma postura, né? Nossa busca é incitar uma postura ativa em relação ao consumo, saber que em música você não precisa ficar realmente à mercê só do que lhe é oferecido. Você pode ter um mundo musical, principalmente agora, depois da internet, né? Um universo, né, musical a ser conhecido, mas que, se você não for atrás, o algoritmo só vai lhe dar mais do mesmo. Né? Então, essa Claro. é um dos objetivos do programa. E, inclusive, para isso, se eu entendi, vocês organizaram os 100 melhores discos da música brasileira? É isso ou eu tô errado? Isso. A gente iniciou essa lista. Essa lista, na verdade, ela veio de uma iniciativa antiga minha, de algumas ideias antigas que eu tinha, né?
só para contextualizar um pouco, como chegamos até o Música Marginal ter como pauta esses discos, né? Mas já fazia cerca de uns 10 anos quase que eu estava me adentrando assim na música brasileira. E quando eu falo me adentrar, é pegar algumas referências básicas, né? Então, o blog era um blog subarqueológico, tem ele até hoje, que é o Brazilian Nuggets, né? Que é um blog aí que tem acho que quase 200 álbuns lá de discos extremamente desconhecidos, que na época eram 2007, 2008 eram muito desconhecidos, hoje em dia está quase tudo virando vinis caríssimos, né, e sendo relançados, né, então era um blog muito arqueológico que trazia esses álbuns raros, essas páginas esquecidas da música brasileira. Parecia, quando eu acessei esse blog a primeira vez, um universo inventado, né? Falei, Mas gente, eu nunca ouvi falar esquecidas, desses artistas. O quê? esquecidas hoje, né, na verdade, né? Pode ser que algumas na época foram ouvidas pela grande mídia, ou não? Isso, isso também tem alguns casos desses, né? Mas a maioria que realmente foram artistas que ficaram totalmente à margem mesmo, né? Foram ali, fizeram Ah, algumas ok. cópias, foram esquecidos. Esse blog específico, o Brazilian Nuggets, ele trazia essas coisas realmente perdidas, esquecidas, de artistas que ninguém conhecia, mas que de uns 10 anos, 15 anos para cá, foram sendo resgatados cada vez mais. Né? Por exemplo, o que nessa época era totalmente uma descoberta, uma marginalidade absoluta, né, como os 3 discos psicodélicos do Ronivon, hoje é altamente cultuado e conhecido, né? Já foi relançado em CD, em vinil, né? Então, mas nessa época ainda era uma novidade muito grande. Caramba, o Ronivon, um cantor romântico, ele fez os discos psicodélicos, né? O Príncipe da Jovem Guarda. Então, na época era bem novidade isso, né? Então, assim, parecia um universo à parte de algo inventado, que não tinha. E aí eu comecei a ouvir isso, comecei a me interessar. Aí ouvi os discos, né, indicados no livro, que é uma discoteca básica do que há do mainstream brasileiro, talvez a mais imponente que temos até agora, que são os 300 discos importantes da música brasileira, do Charles Gavan e colaboradores, né? Na verdade, são vários jornalistas que fazem inclusive, o Charles Gavan foi há pouco, né, entrevistado no Clube do Vinil Mossoró, né, até pelo nosso produtor aqui, né, o Cláudio Palheta. E foi uma conversa riquíssima, né? Então, assim, esse livro é muito importante, muito relevante, foi para mim. E eu já vinha me situando de muitas coisas, eu vinha muita influência de casa e tal, e era muito curioso porque tinha coisas que eu ouvia desde criança, que eu adorava, que fazia parte da minha vida, que meio que não existia, era apagado. Não tinha nesse livro aí do Charles Gavan, não tinha no blog, as pessoas não falavam, ninguém conhecia. Aí comecei a explorei mais de 200 discografias completas de música brasileira. Aí do nada, artistas que eu nem gostava muito, achava uns discos ali preciosos e tal, que ninguém falava. Aí eu comecei a elaborar, né, acho que de uns 5 anos para cá, eu falei, vou fazer uma lista melhores discos. Aí inventei uma forma de ranquear, é um ranking mesmo. Né? A gente vem discutindo do último para o primeiro da lista. Né? Então, assim, foi uma lista que originalmente teve 107 álbuns, né? E a gente vem discutindo eles e tal, mas aí a gente tem cunhado aqui, né, no portal Nordeste 360, né, que a gente apresenta música marginal aqui, essa coisa dos 100 melhores discos, né? Porque eu cheguei até com a ideia uma ideia mais amena, né? Os meus discos preferidos e tal, Ah, mas não, bota logo os 100 melhores discos. Claro que certo. vai ser uma coisa, né? Foi ideia do Cláudio, né? Colocar assim, uma coisa mais taxativa mesmo, Não, porque tá certo. é, se você não falar, as pessoas não vão acreditar. Você chegar, olha, esses discos que eu acho legal e tal, ninguém vai dar atenção, né? Então, assim, os melhores discos. Só E que o interessante dessa discussão toda é que é algo que eu deixo muito bem explicado porque que é algo extremamente pessoal. Eu cheguei nesses álbuns por muita reflexão pessoal, muita pesquisa individual, e cheguei e falei, gente, isso daqui é uma representação, claro, essa lista de discos brasileiros, né? Tô em elaboração de uma lista de discos não brasileiros, né? Lembrando que é lista só de música, não música de concerto, né? E assim, essa lista, ou ela seja, desculpa aqui. representa Então, música é música brasileira, não de concerto, né? É isso. isso, sem ser música de concerto. São de discos que a gente pode chamar de música popular, né, no geral, mas assim, é muito individual.
E é curioso porque eu acho que só eu mais uma pessoa conhece a lista inteira, assim e tal. Aqui eu vou apresentando para o Daniel semanalmente. Digo, Daniel, ó, essa semana são esses dois e tal. Mas quando eu pego a lista como um todo, eu vejo, caramba, sabe? Eu pesquisei muito música, mas como no final das contas, mesmo tendo coisas de gêneros muito distintos, tipo assim, tendo Kid Abelha e música extremamente experimental na mesma lista, mesmo tendo esse espectro gigantesco, eu vejo, caramba, eu gosto de coisas muito específicas. Mas essas coisas muito específicas que eu gostei, ela vem de um processo meu de escolha e cheguei nesses artistas. Por mais díspares que sejam, mas parece que forma um todo muito coeso que tem muito a ver comigo, né? Então eu acredito muito com esse processo que eu tive, que o ouvir música, refletir sobre música, a gente se encontra no que existe de produção por aí, né? Então foi um processo de descoberta. E aí eu fiquei muito feliz, muito honrado com a possibilidade, primeiro, de publicar no Presença, né, que é uma agência internacional de jornalismo voluntário, né? Aí eu estou fazendo essas publicações lá. E agora, em paralelo, também, fiquei muito feliz com o convite do Cláudio, aqui de Mossoró, né, jornalista e nosso produtor aqui do programa. Ele falou, Renan, você não quer fazer um programa sobre isso? Aí, quando eu pensei no programa, eu pensei, gente, eu acho que eu não vou sustentar eu falando sozinho o que eu acho do disco. Aí, como eu já tinha aí uns anos de vivência, né, com o Daniel, eu perguntei se ele topava e fiquei feliz aí da vida quando ele, na hora, topou, assim, de discutir isso comigo. Né? Então, assim, o programa ele tem essa pauta para ter essa continuidade. Então, assim, se a gente quisesse ficar só com essa pauta, é 1 ano e meio de pauta, tranquilo, nem precisa nem pensar. Mas aí, por exemplo, aparece uma entrevista tão É, importante, essa conversa tão importante como a de hoje, aparece alguma temática, a gente vem e traz também, né? é uma, é um disco por cada programa, é isso? Isso, estamos fazendo 2 agora, por programa. Ah, tá. Ah, tá. Agora vocês estão 2 fazendo por então programa. dois. É porque tem muita coisa, né? Entendi. São muitos discos. Aliás, só pra ouvir, né? Uma vez, um disco é uma coisa. Você imagina ter que ouvir várias vezes pra chegar e poder dar uma opinião, né? O que eu realmente gosto, tem que parar realmente pra ouvir é, em modo ativo, né? Modo com certeza ativo e não uma vez, né? Várias vezes para poder refletir e analisar bem, né? Realmente. É, E às vezes tem coisa que você ouve 500 vezes e tal, e você ainda tem o que usufruir, tem o que descobrir, né? É uma coisa bem, bem interessante mesmo. então você está degustando do melhor da música brasileira, né? Quer dizer, você. Aliás, são discos mesmos de vinil ou tem CDs, fitas cassete também? Isso, tem alguns raríssimos da lista que tem só em digital e cassete, alguns casos bem raros, específicos. Tem outros também bem raros que só existe digital, mas a maioria foi lançada em formato físico, né, em CD ou LP ou os dois. Né? Lembrando que assim, os que foram lançados em LP, muitos foram relançados recentemente. Né? Lembrando que muitos dos discos que foram lançados antigamente, né, fora de catálogo, né, muitos têm sido relançados de uns 10, 15 anos para cá no Brasil. Né? Então, praticamente todos têm um formato físico, geralmente de CD, LP ou os dois. Né? Certo, entendi. Aliás, você mesmo, você me vendeu alguns discos, né, de vinil agora que eu tô lembrando que estão no Brasil ainda, né? Pois já faz uns 4 anos, né? Era pra eu Tá ter, lá separado. pra eu ter ido pegar esses discos no Brasil, que o Renan colocou, ele tem vários discos, né, como você vê, ele é um cara que ouve realmente, né, bastante e tem uma coleção enorme. E aí ele colocou alguns à venda que com certeza não estão nessa lista que eu comprei, né? Aliás, porque se não estão na lista que porque eu comprei. Aliás, eu não ouvi ainda, né? Porque estão no Brasil. Mas e agora não pude ir ao Brasil, já tem 2 anos, né? Que eu não pude ir ao Brasil, enfim. Mas depois que isso passar, eu vou. Em julho eu tô aí, e eu vou poder apreciá-lo, tá? Não? Então, Então, a gente combina, enfim, né? é assim. Mas é isso. Aí Daniel, né, a gente tem trazido essas discussões, né? E surge, assim, muita coisa. Eu posso dizer que se eu falasse sozinho sobre os discos,
ia ser 5, 10% do que é o programa. Eu acho que as coisas se constroem mesmo no diálogo e na opinião com o outro, nesse bate e volta, né? Então, nisso daí, eu acho que realmente o programa ele cresce no diálogo, né? Então, assim, eu escrevo lá meia dúzia de linhas sobre os discos para publicar um negócio bem basicão, simplesão, né? Mas acho que no diálogo que cresce mesmo aquela perspectiva, né, sobre os álbuns, né? Nesse sentido, né, para mim tem sido uma experiência riquíssima, porque Renan realmente é um aficionado, né, colecionador de vinil, está numa busca constante com o processo de apreciação musical, né, em realmente escavar, né, fazer uma escavação aí arqueológica em toda essa produção fonográfica. Né, eu já tenho uma relação outra com a música, porque vou buscando para fazer repertório, gosto de escutar coisas que eu, né, possa tocar, depois reconstruir, rearranjar. Então, muitas coisas eu escuto por conta do trabalho, outras eu escuto por, né, assim, tem uma certa referência, e aí vou escutando bastante, né, às vezes um álbum só durante muito tempo. E aí essa experiência tem me dado assim, uma questão que eu tive mais na adolescência, que era ter amigos que me aplicavam um som. Chegava assim, ei, escuta isso aqui, escuta aquilo acolá, porque, né, assim, Boa época. hoje com o mundo, né, de referências que nós temos, poxa, tem coisa que às vezes, eu não vou buscar agora essas alturas o que foi que o, né, César Camargo Mariano produziu na década de 70. Estou procurando outra coisa. Mas aí Renan chega para mim e fala assim, olha, escuta esse disco aqui. Aí eu escuto e, assim, algo que eu não estava nem preparado, de repente, pá, toma aquele tapa na cara. Falei, Renan, como é que eu nunca escutei esse disco, cara? Né? Caramba, legal. Isso tem sido mágico, porque tem sido muito aprendizado. Né? Porque É, estou tendo a oportunidade de conhecer coisas que, se fosse somente pela minha, né, pela minha busca ali, eu não teria um acesso da forma como eu tenho nessa parceria. Né? Então, tem sido muito enriquecedor para nós dois nesse sentido, né? O processo de aplicação, e aí depois a gente já chega elogiando, metendo pau nos discos. O que o Renan fala, eu amo esse disco, eu falo, não, achei horrível. E a gente vai trocando a ideia e vice-versa, né? E às vezes você fala, achei horrível, é verdade. É verdade. mas então, quer dizer, Renan basicamente fez a lista e traz para você, e aí vocês vão discutir, né? E É, muito legal, muito legal. Aliás, pessoal, os links do canal, aliás, do canal e até da playlist, né, do programa Música Marginal estão na descrição, tá? Então, se vocês quiserem, para não perder, e inclusive do Instagram e do canal YouTube. Então, vocês podem já lá depois acessar, né, para não perder. Porque realmente é um assunto bem interessante, né? O meu canal é um canal sobre música. É difícil hoje eu conseguir definir, né, esse canal nesse dia hoje, né? Com certeza um canal que nasce do violão clássico, porque eu continuo fazendo isso principalmente e durante a pandemia, né, parei um pouquinho como todo mundo parou, mas agora voltei com total, né, eu estou estudando todo dia, já estou fazendo concertos, já estou agendando mais coisas, mas é um canal onde tem gente que gosta de vários tipos de música, né? Gente que ouve de tudo aqui nesse canal. Enfim, inclusive às vezes um não gosta daquele outro gênero que eu coloquei e às vezes outro prefere outro, mas eu acho que o que vocês estão fazendo tem muito a ver, inclusive, né, com o que virou esse canal meu hoje, né? Porque às vezes amanhã eu já mudo totalmente. Né? Não tem Não, com certeza. não tem Com certeza. sim. Não, eu ia falar com certeza. E esse tipo de discussão é o tipo de discussão que eu acredito que é relevante, que falta muito. Às vezes, essa reflexão sobre música, né? A gente vem de acho que a nossa geração, né, de nós três, vem dessa época que, quando nós éramos crianças e adolescentes, tinha essa questão você ouve rock, não, você ouve Claro. reggae, não, você ouve isso. E a gente vivenciou um processo ainda para a vida adulta que todo mundo ouve tudo, mas é tudo superficial também. Tipo assim, Claro. todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo ouve a tudo, mas não tem aquele aprofundamento da escuta, né? E
a questão da escuta digital pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Spotify, facilita muita coisa, é maravilhoso. Eu uso direto, né, quando eu tenho que usar. Claro que eu uso de uma forma guiada, né, do que eu faço, né, eu acho que eu nunca tive um perfil na minha vida, que aí também tem uma questão de perfil, né? Eu nunca fui aquela pessoa de ser um ouvinte de rádio para deixar o aleatório tocar, um ouvinte de aleatório do YouTube, do Spotify, né? Isso foi realmente algo que nunca fez parte de mim. Eu sempre busquei estar ativo nesse processo e o aleatório da minha vida é o que as pessoas me indicam. Então, assim, eu valorizo muito mais o que uma pessoa vai me aplicar, falar, não, ouve isso e tal, do que eu ficar à toa, mesmo quando eu estou ouvindo música de fundo, né, à toa, deixa eu deixar rolando aqui. Não, o que eu ouço de música de fundo faz parte de algo que eu estou que eu escolhi, Claro. né? Então, eu acho muito interessante a gente trazer essas reflexões de por que nós ouvimos músicas, quais são as possibilidades, exatamente para a gente ter pegado essa transição grande de quando as pessoas se prendiam aos gêneros musicais para essa agora que se tem acesso a tudo, mas parece que se perdeu muito uma identidade do que a pessoa realmente gosta e uma Concordo. problematização sobre isso tudo, né? Verdade. Não, não, acho realmente assim que hoje é difícil mesmo, né? Com todo o acesso, as pessoas, né, como você mesmo disse, não escolhem mais o que elas vão ver, né? Vai ser o algoritmo que vai escolher e realmente fica difícil de formar um gosto musical que vai, né? Como você falou, na nossa época as pessoas falavam, ouve isso, né? Mas ainda tinha essa coisa, ouve isso, era o teu amigo que falava, ouve isso aqui, ouve rock, né? Eu ouço rock, aí você poderia ouvir. Hoje nem é teu amigo, né? Hoje é o algoritmo que vai jogando de um dia pro outro que você vai ouvir, né? E vai ser sempre mais do mesmo, na maioria das vezes, né? Isso, com certeza. É, Com certeza. Pelo menos pelo que a gente observa, né, das pessoas à nossa volta, acho que as pessoas estão sempre ouvindo meio que mais do mesmo, né? E de uma forma muito superficial, né? Porque claro, a gente conversa sempre que se construiu num ritual de escutar música, né? Tinha um vinil, não sei, colocava o lado A primeiro, tocava ele inteiro, você virava o disco, escutava o lado B, né? Hoje não, vai ali, toca 5 segundos, é a claro, próxima, né? Essa questão do poder sobre o controle, né, do remoto ali, faz com que as pessoas não realmente parem para ter uma apreciação, uma escuta ativa. Ou a música ela é de fundo para alguma outra coisa, você coloca lá, né, junto com o videoclipe e vai, sei lá, lavar louça, vai fazer qualquer outra coisa que não seja parar para escutar a música, né? Coisa que claro. a gente faz até hoje, mas a gente tem dificuldade, né, Renan? Assim, um dos maiores desafios no curso de graduação em música é incitar os estudantes a escutarem música, porque eles já vieram de uma geração que é passar para frente, né? Escuta 3 segundos da música, eita, essa outra, espetacular, e acaba não escutando nenhuma. Tem acesso a tudo, coisa que a gente não teve, né, na nossa adolescência, porque, né, assim, ou a gente tinha a fita, um colega tinha a fita, tinha um vinil, Nossa, depois o claro, CD, né? E hoje tem acesso a tudo, mas escuta-se tudo superficialmente ou não se escuta nada, né? Coloca lá e, enfim, não tem realmente uma postura ativa com relação à escuta musical. Então, esse é o maior desafio, um dos objetivos também do programa, né? É incitar as pessoas a escutar a música, né? A fazer essas sugestões, né? Seja, sempre a gente termina, né, Renan, o programa indicando assim, olha, a gente está falando sobre nossas opiniões, mas escute você e crie, né? E assim, de uma forma autônoma, né? Que construa sua própria opinião sobre esse disco, né? Não escute só porque a gente falou que é bom ou deixe de escutar porque falou que é ruim. Tire suas próprias conclusões, né? Tenha uma postura ativa com claro. a escuta musical. Não, E a gente, entendo, a até gente sim, pode falar, Renan? não, só ia falar, a gente problematiza muito sobre isso também, de que existe a questão do gosto. Então, a gente tem que comentar também nos programas essa questão. Olha, esse elemento, isso eu não gosto. Então, 98% de chance, se tiver isso nessa música, nesse artista, eu não vou gostar.
né? Então, tem algumas coisas das preferências que se a gente não problematiza sobre isso, fica meio esquisito. E quando a gente problematiza sobre o que a gente gosta, é mais curioso ainda, porque às vezes a gente se abre por elementos, sejam lá de arcos melódicos, de encadeamentos harmônicos, de timbres. Às vezes você vai ouvir e amar algo de um gênero que você nunca pensou que ia ouvir, só porque tem algum elemento que lhe é familiar, né? Claro. Então, a gente vê, por exemplo, eu me lembro, né? É porque, assim, aqui no Brasil, a gente teve uma coisa muito específica, né? Porque junto com o hip hop aparecendo no Brasil, teve o nascimento ali também do funk carioca, né? Uhum. Aí o que que acontece? O funk carioca, né? Tinha aquela coisa bem da realidade e tal, né? E um tipo de linguagem e um tipo de escancaramento assim, da realidade como um todo que as pessoas não estavam acostumadas. Então foi aquela coisa que já nasceu marginalizada e foi extremamente, e é até hoje extremamente rechaçada. E é tudo jogado num pote só, né? Tipo assim, Eu me quem lembro não dessa época, conhece, viu? o furacão e tal, né? E tipo Não, eu sou da assim, época do é, Rap da Felicidade, sim, o do Era Só Mais Um Silva, etc, né? uhum, Quando eu era garoto, já falei isso várias vezes, quando eu conheci, né, o funk, que na verdade chamava já Rap da Felicidade, né? Na verdade é um ritmo mais de rap, aham. né? Eram esses, né? Foi na época que, obviamente, tiveram aquele grande sucesso. Com certeza eles tinham, mas eu não conhecia, era moleque, né? Era bem novo, né? Eu tinha 1 ano, brincadeira, mas me lembro muito bem disso. Legal. E, E sim? sim, aí o que acontece? Eu acho que é uma música que já nasceu marginalizada, né, por algo social, por algo do conteúdo, que isso também é uma grande hipocrisia, né, porque, por exemplo, o hard rock, né, sempre falou em linguagem chula, né, de temas chulos a vida inteira. Né, mas aí, Sim, não, mas são homens brancos europeus cantando, claro. então pode. Aí, quando tem um da periferia, negro e tal, brasileiro, latino, cantando, não pode. E uma coisa que eu cresci ouvindo isso, acho que vocês também. Claro. Funk não é música. E, Não, não, eu e ouço o isso. argumento melhor de todos, né? Não, É porque não tem melodia, harmonia e ritmo, né? E tal, né? sim, Então, é um sim, negócio sim, sim, sim. muito esdrúxulo que foi sendo repetido, repetido, e as pessoas acham que o funk, olha só, as pessoas acham que o funk proibidão carioca, com aquelas temáticas mais pesadas, é o rap, é isso, é o rap nacional, suas diversas vertentes. Então as pessoas colocam num balaio só, o que na verdade é muito mais diverso. Né? Claro. E a gente vê, eu vejo que uma das coisas, isso eu estava falando dos elementos, né, familiares, uma das coisas que mais chama as pessoas para o rap nacional e para o hip hop hoje em dia são os elementos que vêm da soul music, do R&B, da música pop em geral, que estão nessas músicas, né? Então, isso não só no Brasil, a nível internacional a gente vê isso, né? A gente vê um Kendrick Lamar, né? O Kanye West, o Drake, eles trazem muita coisa, né? Uma música muito contestadora, muitas vezes com a linguagem bem densa, mas com elementos musicais que dialogam com o grande público. É a música que vai tocar em festa de gente de classe alta, porque é cheio desses elementos. Isso tem acontecido muito no Brasil. A gente vê que existem elementos musicais e que vêm também, né, de gêneros da música negra no geral, né, que já é marginalizado historicamente, Sempre mas que foi, cria né? essa Sempre foi. familiaridade, né? As, Pois é. as pessoas esquecem, né? Por exemplo, é, eu aqui na Itália, eu tive acesso a documentos originais, né? Do período do fascismo. E o que é interessante é você ver, era realmente assim, eles faziam um modo que você hoje, assim, eu quando vi, eu praticamente não acreditava que eles se referiam, né, aos negros dessa forma. E, inclusive, e não só a eles, como toda a cultura, né? Olha como eles fazem, olha como eles se vestem, olha como eles... olha como eles são, olha a cor deles. E olha, inclusive, que tipo de música selvagem que eles fazem. E nós estamos falando, sabe de quê? Nós estamos falando do jazz.
Nós estamos falando do jazz que hoje virou sinônimo Aham. de música, uma das músicas mais aceitas no mundo inteiro, né? Inclusive, o filho de Mussolini, ele era um jazzista, ele gostava de jazz, né? E você Nossa. imagina, eles eram proibidos, não podiam ouvir, não podiam, inclusive não podiam casar, né, com pessoas negras também, enfim, vocês sabem de toda a ditadura como foi. Mas nós estamos falando no início nós estamos falando do jazz, né? Que hoje, é, quem ouve jazz? Aqui em Milão, por exemplo, para você ouvir jazz, você tem que ir no Blue Note, que o ingresso não sai menos de 30 euros só para entrar, né? Menos de 30 euros só para entrar. Assim, agora vai ouvir qualquer coisa, é mais barato, né? Quer dizer, as pessoas que hoje ouvem, por exemplo, jazz, com certeza a classe social delas é muito mais alta. Eu vou no Blue Note, e o mesmo, pratica é quase, né? Quase o mesmo, a mesma categoria, né, de pessoas que estão no Blue Note. Aqui em Milão, que é internacional, tem em São Paulo, estão também no Teatro La Scala, né? Assim, enfim, a classe social que hoje houve gêneros que foram completamente opostos, né? Pois é, né? A gente vê historicamente essa questão da divisão, da marginalização, né? E é muito curioso quando a gente vê depois as interseções que vão acontecendo, né? Então a gente vê que se dissipa muito até a questão né? Quando você vê um Bernstein, né? O Leonard Sim, Bernstein que sim, faz uma missa, só que uma missa cheia de elementos da música do musical americano, que é totalmente a música sim, negra aquilo, né? Então a sim, gente sim, começa a ver sim, umas sim. interseções que vão juntando essas coisas, né? O jazz dialogando com o clássico, né? Já Gershwin, né? Já É, Gershwin, aliás. Gershwin Já ali, né? Gershwin já Então, começa assim, né? Bem, são sempre. É tudo uma questão, acho que, na verdade, o que eu acho hoje, assim, as pessoas, quando me perguntam o que você acha sobre isso, sobre aquilo, é óbvio que eu não vou mentir pra ninguém que o gênero que eu mais gosto é música clássica, é música de concerto, né? É o gênero que com certeza que mais, assim, que eu me dedico à vida por isso. Mas eu gosto de ouvir outras coisas, né? Não só de música clássica, é óbvio. Mas eu entendo exatamente que a música clássica, no meu caso, faz parte da minha realidade, né? Praticamente, né? Vem já de casa, né? De berço, praticamente. Enquanto outros gêneros musicais eu não conhecia praticamente. Aliás, salvo com algumas exceções, alguns gêneros, por exemplo, como eu falei, eu me lembro do rap da felicidade, né? Quando eu era garoto, eu gostava de ouvir tudo que os outros gostavam praticamente. Eu ouvia assim, né? Coisas que estavam no mainstream, né? Que hoje. E depois fiz as minhas escolhas, acabei estudando e preferindo um gênero musical, mas eu acho que essa coisa inclusive de falar, né? Ah, esse gênero é melhor do que o outro. A coisa é tão absurda que você imagina um cara que está lá no interior, lá no sertão do Nordeste. Eu vou chegar lá falar para ele, olha, a música clássica é a melhor. Você imagina um absurdo desse? Quer dizer, você vai perceber que, em primeiro lugar, não é verdade. E segundo, o que é melhor? O que é música melhor? Né? Existem gêneros diferentes. São diferentes e vão atender a públicos diferentes. Agora, falar uma coisa melhor do que a outra, aí realmente vai ter que ter muita análise e com certeza vão ter melhores músicas dentro da clássica, melhores dentro do jazz, melhores dentro da bossa nova, do samba, do funk, do rap, do rock nacional, enfim. Acho que todo gênero tem os melhores e os piores, né? Acho que é isso. realmente ter essa abertura, né? Mas para mais do que fazer uma competição entre música para eleger uma melhor, é saber que tem um universo a ser conhecido e que você pode escutar e, enfim, formar seu gosto, né? Não é obrigado a gostar só porque todo mundo gosta, só porque todo mundo fala que é bom. Não é também porque às vezes a gente entra num processo de formação, né? Sei lá, por exemplo, a pessoa que faz uma graduação em música, que agora só vai escutar a música que está estudando. que está estudando, ou a música que é a mais bem produzida possível, a que foi mais elogiada, a que foi mais premiada, né? A gente tem um universo para escutar de tudo. A questão é escutar de forma crítica, né? Claro. E de uma forma contemplativa, para poder realmente aproveitar o melhor
né, de tudo, que todos esses universos têm a oferecer, seja da música instrumental, seja da música, né, em forma de canção, que seja a do seu país, que seja em outros idiomas que não só, né, os mais recorrentes, como, por exemplo, o inglês. O espanhol aqui o pessoal até escuta muito menos do que deveria, né? Afinal, a gente está aqui na América Latina, mas, por Verdade. exemplo, conhecer a música pop italiana, né? Além do que só chegou aqui para a gente, né? Laura Pausini e Eros Ramazzotti, né? Acredito que tem muito mais aí na Itália do que, né, somente esses dois, muito mais a Ah, ser lógico, é conhecido, só. né? A música, o que está rolando na Hungria hoje, o que está rolando na África, Não, claro. sabe? O que está rolando na Índia, né? Tanto do trabalho mais tradicional ao que está sendo construído agora na contemporaneidade. Então, a gente tem um universo aberto para isso, né? Que a gente incita, está buscando incitar, convidar para que a gente não se limite, né? Para que esses limites que são colocados pelos estereótipos, né? Olha, você é roqueiro, então você pode escutar rock, sambista, o regueiro, o funkeiro, né? Para saber assim que essas limitações são ilusórias. A gente pode Existe muito, ampliar. né, isso ainda hoje, né? Ou você é um rapper, ou você é um funkeiro, ou você é um sertanejeiro. E acho que continua existindo isso. Entendo que, lógico, é o que a mídia sempre propôs, como o Renan mesmo falou, eu vi num outro vídeo, né? Você falou que o que era televisão, né, de antes, hoje é algoritmo, né? É. Não, exatamente. E assim é difícil a gente também, porque por um lado, as mídias, né, a televisão e tal, filtram o que tem por aí, né, para colocar para aquele público ali o que é mais adequado e muitas vezes, né, e sempre o que vai ser economicamente mais favorável, né? Por isso que Com sempre esse foi descoberta objetivo, essa né? questão. Vamos falar a verdade. O, Isso. o objetivo, eu não, gente, eu não tenho um problema em falar que o objetivo é econômico. Às vezes conseguem fazer um artista mainstream de sucesso que seja bom também. E mesmo assim, às vezes eu já vi um artista que eu gostei muito em uma música, achei excelente, porque fizeram uma produção maravilhosa. Aí vou ver outras coisas, eu já não achei grande coisa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não, com certeza. Então, assim, até alguns exemplos pontuais para colocar isso, né? O álbum mais vendido de todos os tempos, né? O Thriller do Michael Jackson, né? É um Sim, grande favorito meu. O disco é maravilhoso, é perfeito. É um produto popzíssimo, totalmente construído da grande mídia. com Só que é certeza. tão bem feito e a música é tão maravilhosa que assim não tem como você falar, claro, aí vão ter questão de gosto. Quem não gosta desse tipo de música, quem não gosta desses elementos musicais e tal, né? Mas mesmo quem não gosta, né, é de se reconhecer que é um álbum tecnicamente impecável, né? Ele Em é um. todos os sentidos e tal. Ele é um álbum que vai lançar como é que a gente chama? Os clipes musicais, né? O videoclipe, né? Ele com Isso foi todo, muito ele importante para revoluciona, né? impulsionar ele. Ele não é só musical, né? Ele é cenográfico, né, também, né? É um álbum. Eu fiz até um react do Thriller e eu também achei a mesma coisa. É, é tudo pensado, né? Ali são as danças, é a música, são os instrumentos, é a parte de agora não me lembro o nome do cara que ele vai recitar, né? Ele faz uma parte tá recitando também, enfim, no final, né? É tudo. Eu também acho que ali é um caso, né? Que é mainstream, mas é realmente uma música que eu também ouvi já desde garoto. Gostei muito e ainda hoje, grande, eu fui ouvir de novo. Falei, caramba, velho. Eu fui fazer um react, fui ouvir a música, olhar bem tudo como era feito. Eu falei, caramba. Falei, que coisa bem feita, né? Eu achei que realmente era incrível. Então a gente vê, né, que não dá para demonizar, porque inclusive muitas coisas que chegou para a gente de altíssima qualidade que a gente ouve e vai ouvir o resto da vida, só chegou para a gente por causa da grande mídia. E na verdade o que vai chamar praticamente todos nós para ouvir música é o que a grande mídia colocou para a gente.
E aí vão ter, né, pessoas que vão ter curiosidade de correr atrás e além de outras questões, né? E hoje em dia eu tenho aí uma meia dúzia, pelo menos, de sites que eu acompanho, desde o mais mainstream até o mais underground possível, né? E nisso daí a gente vai descobrindo coisas espetaculares, assim, que a gente não teria ideia que existem, né? Por exemplo, quem diria, por exemplo, que eu ia descobrir o Sam Shalaby, que é um alaudista que toca música experimental egípcio, né? Que faz um trabalho com colagem, com música experimental super pós-moderno. Não conheço. Quem diria que eu ia descobrir a Nij Nij Tapes, que é uma gravadora da Uganda, que é uma ditadura há mais de 30 anos, e lá é uma gravadora, talvez a gravadora mais subversiva da África de música experimental pesadíssima e tal, né? De mistura black metal com eletrônico experimental, e eles têm tido lançamentos assim espetaculares do ponto de vista visual, do ponto de vista técnico, né? Quem diria que tem gente fazendo música ambiente, eletrônica ambiente no Irã, né? Aí Japão e China, né? Coreia nem se fala, né? Se faz de tudo nesse país, tudo quanto é gênero musical e tal, né? Na Índia. Mas assim, a gente ainda fica, a gente é muito refém ainda, e eu falo isso por mim, eu pesquiso muita música, mas o que eu pesquiso ainda acaba sendo música brasileira, obviamente, e música do eixo ali, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, com aquela coisa pingadinha, né, de um pouquinho da França, um pouquinho da Alemanha, isso é de música pop, né, música popular no geral, música não de concerto, né, mas mesmo pesquisando muito, eu vejo que é muito limitado dentro desse espectro, que às vezes eu consigo alcançar de mais países, mais regiões, que eu vou descobrindo através de umas listas mais alternativas de final de ano, né? E não dá para a gente abarcar tudo. A gente meio que chega uma hora que escolhe uma linha. Pô, deixa eu me adentrar, né, igual adentrei nos últimos anos no Vaporwave, né, que é um subgênero de música eletrônica desse período pós-internet, 2010 para frente. Ok, aí eu ouvi sei lá quantas centenas de discos de Vaporwave, né? Então, assim, é muita coisa sendo produzida e lançada, né? Então, é difícil, às vezes, a gente escolhe os caminhos, né? Quer dizer que... E a gente filtra muita coisa. Quer dizer, você me corrige se eu estiver errado, quer dizer, dentro dessa lista dos 107 melhores discos, né, da música brasileira, tem gêneros, né, que são conhecidos, artistas conhecidos e outros não conhecidos, né? Se eu entendi, você me corrige se eu estiver errado. Sim, com certeza, com certeza. A gente já resenhou até agora, ó, de conhecidos. Quais são os conhecidos que vocês já fizeram até agora? Aliás, quantos foram já os programas que vocês fizeram? Quantos faltam e quantos já fizeram? E quais foram os discos que vocês já revelaram? A gente já fez cerca de... terminamos agora a primeira temporada, né? Agora com o programa da semana passada, né? Estamos finalizando aqui as atividades desse ano nessa live aqui com Esdras. E nós fizemos 10 programas. Nesses 10 programas, nós discutimos 14 álbuns até agora, né? Porque os 3 primeiros foram introdutórios, né? Então foram 14 ou 16. Mas já teve tanto de coisa extremamente underground quanto coisa bem mainstream. Teve Djavan agora recente, Djavan, né? Seduzido de 81. Tim Maia, já teve 2 do Tim Maia, né? Então, assim, Djavan e Tim Maia são artistas extremamente consolidados, conhecidos por todos, né? E são... aí a gente... São discos, Daniel, são discos do Tim Maia e do Djavan que não são conhecidos? Tem um que, por exemplo, do Djavan, ele é conhecido, só que, ou talvez foi conhecido naquela época, só que as pessoas, depois de um tempo, no caso do Djavan, só escutavam coletâneas e já não escutavam mais o álbum completo, né? Ou seja, quando o álbum ficou disponível de forma digital, porque não lembro na época, por exemplo, do CD, de ver o álbum Seduzir remasterizado, né? Assim, o que lançava-se do Djavan naquele período ali, na década de 90 até 2000, já eram coletâneas, né? A gente até falou sobre um álbum duplo dele ao vivo, que tinha inclusive 2 das músicas, né, desse disco, mas o disco mesmo em si, com os arranjos originais, né, com a interpretação do Djavan naquela época, naquelas faixas específicas, ela só apareceu recentemente nos meios digitais, né? Então, escutar esse álbum
que numa época foi muito, né, foi muito bem apreciado, muito bem vendido. Ele, por exemplo, para mim, que nasci em 1982, para mim ele era novidade. Eu não havia escutado as canções eu conhecia, mas não algumas nas gravações, mas como singles, mas nunca tinha escutado a sequência do álbum inteira. Né? Então você vê que, apesar de ser muito conhecido, Apesar de ser ela Djavan, né? Djavan não era algo acessível, né? Não era algo que estava assim tão facilmente exposto. Mesma coisa do Tim Maia, o Tim Maia que a gente viu foi o Racional 3, né? Racional Volume 3, que é um disco bem underground, porque ele só foi lançado em 2011, né? Então foi lançado bem póstumamente, bem depois que Tim Maia faleceu. E um disco de 1980, que também é um disco maravilhoso, mas também ignorado. Foi um disco meio que eu descobri ouvindo a discografia dele e curti muito. Mas Aliás, nunca vi ele em nenhuma lista, em nenhuma discussão especificamente. Né? aliás, Um disco esse do Tim foda. Maia aqui não foi, que foi gravado antes, mas foi lançado só depois. Quem sabe por quê, né? Isso não é motivo econômico. Não, na verdade, Ah, esse daí especificamente foi porque a fase racional do Tim Maia, ele largou tudo, né, todos os vícios dele que ele tinha, né, e limpou, né, e tal, né, e aí viveu essa fase religiosa. Isso associou, né, uma seita. É uma seita, né, o Racional, e ele fez 2 álbuns com produção própria, dinheiro do bolso. Aí quando estava produzindo o terceiro, que aí o cara chutou o balde e voltou para a vida. Ele brigou com o pessoal da seita, saiu da seita e recolheu todos os discos. Então, na verdade, só depois da morte dele é que esses discos foram colocados novamente para o público, a não ser quem comprou na época, em 72 a 74, ou então o pessoal só teve acesso agora, no começo dos anos 2000, a esse disco. Aham. que legal, Né? eu não sabia de nada disso. Aliás, eu sei pouco sobre música brasileira, na verdade, né? É, já sei pouco porque eu não ouvi muita coisa. São poucas coisas já que eu conheço no geral. Essas para mim são ainda maiores novidades, né? É, aliás, eu comecei a ouvir mais músicas ah, populares brasileiras. Eu acho que eu comecei a ouvir de verdade foi aqui na Itália, né? Eu já tô aqui já tem 18 anos. Então, eu comecei a ouvir depois, né? Eu tive o período é, que eu me foquei só no música clássica, violão. E, pra você ter ideia, até Bossa Nova eu fui conhecer aqui na Itália, praticamente. Só tinha ouvido falar, mas nunca tinha tocado, nunca tinha feito nada. Fui ouvir mesmo aqui na Itália, né? Pra você ter ideia. Aham. Até mesmo Bossa Nova. Então, é, para mim é tudo ainda uma novidade. Gosto muito, por exemplo, de Luiz Gonzaga, demais. De Cartola, né? E alguns outros também, que são conhecidos, claro, né? São conhecidos. Então, esses não conhecidos, imagina, não tenho a mínima ideia de onde começar, mas é legal que as pessoas possam ter uma ideia. Ouvir alguém que fala, ouve isso, né? Porque um cara tá novo, não sabe o que ouvir, né? Só o algoritmo ali lançando, né? O que ele vai ter que propondo, né? O que ele tem que ouvir e ver. E aí é legal que alguém que conhece muito bem, profundamente, faz essa proposta. Ouça isso, né? Aí se você gostar ou não, outra coisa. Mas já está propondo alguma coisa que já vê um fruto de uma reflexão, né? De anos. Então, acho que é fantástico que as pessoas possam seguir o programa de vocês fazendo isso. Bom, perfeito. E para quem quiser acompanhar, né, semanalmente, eu estou fazendo uma breve resenha, né, ali, né, só para dar um panorama geral dos álbuns. Todo domingo sai uma resenha no portal Nordeste 360. Então tem lá o blog, né, 100 melhores discos da música brasileira. Toda semana sai um. Né? Aí nos programas, né, como isso aí está saindo direto, né, nos programas a gente tem discutido 2, mesmo porque pode aparecer outra pauta, né? Então no programa a gente tem discutido 2, né, por programa, né? Inclusive, falando do Tim Maia Racional volume 3, né, no início do ano que vem a gente deve estar falando sobre o volume 2, que também está na lista, que já foi publicado o texto, né? Então quem quiser ter interesse aí de acompanhar as discussões e essa lista, esses álbuns, né, pode tanto acompanhar no portal Nordeste 360 as resenhas escritas, quanto música marginal, né, que está indo no canal também do Nordeste 360, né, tá tudo aí no link, né, na descrição, com essas Eu discussões que a gente coloquei na tem tendo. descrição a playlist do canal, mas eu vou colocar o portal também, tá? Eu vou colocar depois, eu vou Sim, adicionar. sim. Não coloquei no portal Nordeste 360 graus, é isso? Ou 360? Isso.
360 e pronto. 360. Tá bom, vou colocar depois também na descrição. Coloquei só o link do programa praticamente. Eu vou colocar, tá? Muito legal. Oh, maravilha. Bem, eu queria ter feito, na verdade, várias, várias perguntas. Eu imagino quanta coisa vocês não poderiam compartilhar com a gente. Inclusive, como eu falei, num canal onde, pelo menos até hoje, até hoje quem está aqui ouviu de tudo. Gêneros, assim, completamente diferentes. Por exemplo, outro dia, tempo atrás, eu fui ouvir um cantor do Cazaquistão que canta música pop, né? Ele canta música pop, mas com a técnica, com certeza, que é técnica de canto lírico, mas ele canta muito bem, né? Por exemplo, coisas assim que eu nunca imaginei que eu teria ouvido. Aí me fizeram a proposta, eu fui ouvir, né, nem imaginava que existia também. E do mesmo jeito, eu ouvi aqui nesse canal rap, funk, pouco de clássico, e agora eu quero propor mais, na verdade, não só de violão, né, mas de música clássica no geral também, né, porque eu também não gosto de ficar focado só no violão, né, eu gosto da música clássica no geral. Mas é muito legal que vocês tenham essa proposta, né? E as pessoas hoje saem ouvindo e vão falar a verdade. Eu acho que a música é muito importante para o ser humano e se você ouvir, cada coisa que você ouve vai te formando, né? Eu acho, né? O que vocês acham sobre isso? Sobre a personalidade, sobre o caráter da pessoa? Vocês acham que tem alguma influência também sobre a música que vocês vão estar ouvindo? Totalmente. Eu, né, assim, tenho essa percepção já desde muito tempo que a música é um dos fatores culturais, né, que constrói realmente a personalidade do indivíduo, né? Não é o único fator, mas ele é especialmente preponderante, né? E não só a música da forma, né, enquanto produto cultural, mas a própria vibração, né, que o som Claro, promove, né, no corpo, no espírito, né? Acredito que principalmente enquanto professor, que a música ela é um meio para a gente se transformar em pessoas melhores, né? Se ela for usada com esse propósito. Então, verdade. realmente, assim, né, a qualidade, só não é a qualidade técnica só da construção, mas é como você ouve, como você se relaciona com aquela música. Não é porque a gente sabe que tem contextos diversos para você escutar diversos gêneros musicais e tudo mais, mas é saber que aquilo tem um impacto em você e na Claro, sociedade onde você vive. Então, que você realmente consiga ter discernimento, sabe, de como que você quer conduzir, né, as coisas no meio social, no seu projeto de vida. E a música, né, nós que somos músicos que vivemos a música 24 horas, para mim, assim, eu vejo toda a minha construção, né, enquanto pessoa ligada às questões musicais, sabe? Ela claro. não é um produto de um entretenimento ou algo que está fora com a qual eu me relaciono, né? Ela é algo em mim, interna, que me constrói, né? E assim como acredito, dentro de um contexto de educação musical, que é a nossa missão, né? Atualmente, no contexto de trabalho, formar professores de música para poder, né, disseminar esse amor, essa paixão, essa alegria que é a música na vida da pessoa. Porque todo mundo se relaciona com a música, mas ao mesmo tempo, todo mundo que está vivo respira, mas nem por isso você respira bem. Nem por isso você está atento à qualidade do ar que você respira. Né? Mesma coisa com a alimentação, mesma coisa com a música. Né? Então, é uma busca para melhoria do ser na relação com a música. Claro. Mais do que aprender música. É, Aprender música é um meio para isso. Né? Mas vai além, né? Você se constitui enquanto sujeito. Concordo, muito, muito interessante, cara. Olha, é, esse período, né, que nós estamos vivendo foi o período que eu fiquei mais longe da música, do violão principalmente, né, do instrumento. Não é uma novidade. Eu já falei para muitas pessoas que eu fiquei sem estudar. Durante muito tempo voltei, né, já há alguns meses, mas realmente eu percebi que para mim, como músico, assim, faz parte o contato com o instrumento, com a música todos os dias, é como um alimento, né? Realmente, eu acho que até através das minhas escolhas que eu fiz na vida, onde eu tô hoje, né? Foi tudo assim atrás da música, né? Eu vim atrás da música e continuo atrás dela, né? De chegar
de poder fazer cada vez melhor, porque ela me faz bem, simplesmente por isso, né? E aí acabei querendo fazer música com profissão, mas é legal que as pessoas que não vão fazer com profissão tenham uma certa linha, né, que possam ter alguém, né, algum professor, ou não necessariamente professores, mas pessoas que conhecem muito bem de vários gêneros musicais que possam, né, realmente conduzir o ouvinte, né, a ouvir vários gêneros musicais e que faz bem, tudo faz bem, inclusive não só música clássica para mim, por exemplo, eu quando ouço, eu gosto de dançar forró pé de serra, por exemplo, para mim aquilo faz um bem, assim, que é incrível, assim, né, e não só samba, e outros gêneros também, mas faz parte, né? No meu caso, eu gosto também de consumir música, não só música clássica, mas no meu caso eu vejo que realmente ela faz um bem de uma forma que é como o pão, né? Praticamente, assim, como me alimentar. Acho muito interessante isso. Então, eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Eu acho que a gente se completa, né? No fazer musical, no ensinar sobre música, no refletir sobre música. E isso é algo que a gente tem que ter sempre como consciência que o que importa é o processo, né? Às vezes se pensa muito no final, e o final pode ser muita coisa, né? A concretização, a conclusão, né? Então, às vezes tem muito foco no estar no palco e tocar, fazer um projeto artístico, ter um bom emprego em música, ouvir todas as 200 discografias, né? Então, assim, se o foco é a chegada, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que a gente tem que Concordo. aprender a curtir cada etapa ali, né? Então é uma coisa que eu já fui muito ansioso com isso. Quando eu já estava no início da vida adulta, vendo que eu era um completo ignorante em relação ao que eu ouvia sempre as mesmas coisas desde sempre e tal, aí eu vivia aquele afã, caramba, eu tenho que ouvir tudo. Aí ficava ouvindo tudo de qualquer jeito, porque não, eu tenho que ouvir. Virou aquela coisa burocrática. Hoje em dia eu ouço muita coisa nova por semana, por dia, só que é sem aquela ansiedade. Eu estou ouvindo porque eu estou curtindo o processo, porque eu gosto, né? Eu estou ouvindo, né, depois daquela febre que eu tive, né, eu ouvi 2 vezes os 1001 discos, estou ouvindo agora o 1001 Classical Recordings, que é impressionante, impressionante. Estou ouvindo, estou lá, tranquilo, sem pressa. Talvez eu vou demorar 6, 7 anos para ouvir, maravilha, mas o processo está sendo maravilhoso, né? Às vezes eu chego lá, agora eu vou ouvir todas as 27 ordens do Cooper com Scott Ross, 12 CDs, vou ouvir aquilo tranquilão, né? E não na pressão tipo, nossa, eu tenho que ouvir porque eu tenho que conhecer, não. Estou curtindo o processo, e eu acho que é isso tudo na vida, né? Estou estudando instrumento musical, estou curtindo cada momento, cada segundo do estudo, o que eu estou aprendendo, o que eu estou assimilando, o que aquilo está sendo significativo para mim, a sonoridade que eu estou tirando, o que eu estou me expressando musicalmente através da articulação, da agógica, da dinâmica, né? Então, é isso ser valorizado a cada momento, e acho que é isso que torna todo o processo muito mais significativo, né? E aí, a chegada, né, o final, a conclusão, é só um ponto final ali, né? E o que valeu a pena foi o processo. Acho que isso vale para tudo, né, das E vivências não chega, musicais. né? E não chega, não chega. Inclusive, eu vou trazer uma Não fala chega, né? aqui, talvez eu vou estar sem dar o crédito correto, mas eu tive um breve momento na vida que eu fiz eu tive aula de violão popular, né, de harmonia e improvisação, que foi com o Giovanni Malini, lá no Espírito Santo. Não sei se você conheceu o Giovanni. Não conheço. Se eu não me engano, ele é bacharel com habilitação em guitarra pela Unicamp. E eu fiz essas aulas de harmonia e improvisação com ele durante um período de 3 meses, assim. Aí depois eu fui me preparar para o doutorado, aí larguei tudo de novo. E ele trouxe uma fala uma vez que eu achei muito significativa. Mas eu acho que essa fala é de alguém, então qualquer coisa aí, depois eu vou até perguntar para ele, né, para dar o devido crédito. Mas se eu não me engano, era o professor dele que falava isso. Ele falava, ele chegou assim para mim um dia, ele falou, essa coisa, né, você querendo estudar uma coisa nova, improvisação das escalas e tal, aí você fica meio ansioso, né? Muita informação, muita coisa, você não tem tempo, né? Aí ele fez uma fala nesse sentido. Ele falou, Renan, qual que é o sentido do horizonte? Aí, não, qual que seria? Rapaz, o sentido do horizonte é ser sempre o horizonte. Porque quando você chegou lá, já tem o outro te esperando. E eu acho que a vivência da música, o estudo da música é isso. E por isso que a importância está no processo. Porque a importância é você estar vendo o horizonte, você chegar até lá, mas aí você já vislumbrou um outro.
né? Claro. Então, o que não é assim na vida, né? E a música, acho que O muito que não é, especialmente a né? expressão artística, né? Ela está muito ligada a isso. O que não é. O que não é. Daniel Marinho. Mariano, né? Mariano. Marinho, Mariano. Hum. Aliás, Mariano. Rapaz, acho que tem sobrenome aqui na Itália também, sabe? Mariano. Ah, Acho tem que. sim, com certeza. É. Da Ordem de Maria, né? É. Filhos de Maria, os Isso. marianos. É, eu acho que tem. Não, muito, muito legal. Olha só, galera. Eu queria que vocês falassem, bem, teriam várias outras coisas que a gente poderia falar, mas eu queria que vocês falassem agora alguma coisa que provavelmente eu não puxei o assunto, que vocês é, acham que deveriam falar, né, nesse momento que não falamos até agora. Bom, então é falar para o pessoal de casa, curtir o canal, compartilhar, se gostou, né, deste programa, né, do canal, quem está chegando aí no primeiro dia no canal do Esdras, né, que aí possa compartilhar, possa curtir. Se gostou, mande para os amigos, se odiou, mande para os inimigos. O negócio é compartilhar. Música Marginal também. Gostou quem já é fã aí do canal do Esdras e está vendo a primeira vez o contato aí com Música Marginal, com o Portal Nordeste 360. Gostou, compartilha. Não gostou, compartilha também. Vamos multiplicar, disseminar aí as discussões sobre música, né? Que, enfim, nós que somos músicos somos tendenciosos a isso, né? Mas, assim, é uma das coisas mais lindas e importantes dessa vida, né? Assim, quem tem um contato sabe que é algo no qual a gente pode se apoiar, no qual a gente pode se divertir muito, né? E, no fim, desconheço quem não tenha o mínimo contato com a música. Nem que seja para odiar, nem que seja para falar assim, olha, eu odeio música, eu odeio escutar música, embora, se eu pensar bem, eu nunca encontrei ninguém que tinha uma vertente. Olha, Alguma, tá pior as nem que coisas, seja viu? uma música, gosta. Daniel, tá pior, as coisas estão piores, viu? É, eu tenho tido alunos na escola pública de eu chegar e perguntar que tipo de música você gosta? E eles simplesmente. Eu gosto de música, gosto. Mas o que você ouve? Não me souberam dizer um título de uma música de um autor, né? Isso tem muito a ver, lógico, com TikTok, com Instagram, né? Você vê story, shorts, tá cada vez tem que durar 15 segundos no máximo. Você ouve aquele negocinho ali que entra aqui, sai ali, não sabe nem quem tava, não sabe quem cantou, quem tocou, quem é o artista, qual é o gênero musical, e aí não consegue nem formar e entender nada. E tá tendo um certo efeito em alunos aqui na Europa, pelo menos, viu? Esse Sim, não não, conhecer, esse não ouvir, não saber minimamente que falasse, olha, eu gosto disso, mas ele tem pelo menos uma opinião, eu gosto disso, cara. Então, né, a primeira coisa que quando eu vou dar aula, principalmente na escola pública, eu quero saber, assim, o que eles ouvem, o que eles gostam, né? Mas, às vezes acontece de alunos chegarem e dizer, não, ah, eu ouço de tudo, gosto de tudo. Aí você vê que ele não sabe dizer um nome, é, né? gosto de tudo, não gosto de nada, né? Mas, justamente, mas não tem uma situação que você escute para você falar assim, olha, eu odeio música, eu não quero de forma nenhuma música na minha vida. As pessoas, às vezes, vão ter essa falta de referência por uma falta de incitação, uma falta de realmente de ter alguém que os guie, e por isso, né, nós que trabalhamos com a educação musical e trabalhamos, inclusive, com a formação de educadores, né, creio que temos uma responsabilidade muito grande em poder, né, direcionar, ofertar, mostrar que existe, é lógico, a pessoa vai fazer as escolhas dela, né, ela não vai obrigar a pessoa a escutar, mas às vezes é isso, se for por falta de referência, porque onde ela tem acesso à informação pela internet, né, por essas plataformas, né, que não contribuem muito, são muito superficiais, né, a relação musical, ela está ali simplesmente para ser o fundo de alguma outra atividade, né, nos cabe né, a responsabilidade de mostrar, olha, a relação com música, já que você gosta, você tem uma atração, ela pode ser muito mais profunda, né? Então é isso, a gente convida, oportuniza, né? Não podemos deixar de fazer isso porque a força contrária é muito forte, né? Como diz, o cão é muito bem articulado.
Oh, com certeza. Então, galera, vamos compartilhar o canal do Portal, né, 360, Nordeste 360, né? E inclusive o programa deles, né, do Música Marginal. Vocês que gostam de. Quem está neste canal é porque mínimo deve gostar de algum gênero musical. Pode ser qualquer gênero, mas quem está aqui neste canal é porque algum interesse tem, porque senão não dava aqui, né? Então eu espero que galera compartilhe e vamos deixar o programa que continue sendo marginal, mas que fique um pouco menos, né? Compartilhando bastante, que as pessoas possam conhecer. E Renan, Então, quer falar alguma eu acho coisa? que assina embaixo assim do que o Daniel falou. E algo que eu refleti muito sobre e escrevi, né, em um dos textos, né, e que eu tenho tido isso para minha vida, né, é que tem muita música da nossa vida, que é a música da nossa vida, que está perdida por aí, só esperando a gente buscar. Me lembro de uma vez que eu dei um recital didático de violão solo em uma turma de periferia pesada. E aí você toca lá a história do violão. Ah, beleza, tem umas músicas mais brasileiras, com mais percussão. Aí chega aluno para você e fala: Meu Deus, essa música que você tocou do período do Renascimento de John Dowland, isso me tocou profundamente. Então a pessoa Nossa, nunca isso é muito ouviu lindo, aquilo hein? antes. Né? Então, assim, eu Até acho que o porque gênero Doland é marginal, hein? sim, Não, ei, totalmente. não, de um certo sentido, lógico, a música renascentista, mas não só, você não vai ver Doland sendo tocado no Teatro La Scala, por exemplo, né? Você não vai ver, Aham, dificilmente, já é um compositor, assim, que nós conhecemos pela laúde, né? Mas aham. Britten, por ter feito uma peça, né, que pega um tema de Doland, aí as pessoas do clássico conhecem, mas não é um autor, sim. Embora tenha sido provavelmente um popstar na época, né? É, Aham. com certeza, né? Do período elizabetiano. Mas hoje é um artista que com certeza não é tão conhecido, né? Isso aconteceu É do também. nicho do violão, né? É nicho do violão e da laúde, né? Violão e a laúde Violão, bem, é o que é legal, né? Que as pessoas assim têm um mínimo de curiosidade, né? E aí vai daí, né? Dessa palavra, né? Se tiverem curiosidade, né? Tem muita coisa por vir. E é isso que é o barato, né? O processo, né, de conhecer novos gêneros, novas coisas, mas isso que você contou de um aluno numa escola falar que Doland lhe tocou e ele provavelmente nunca tinha ouvido, isso é fantástico. Realmente é assim. Imagina a gratidão, né? aham. E isso acontece com a gente a todo momento. Se a gente se abre para ouvir música diferente, a gente vai estar sendo tocado por coisas que a gente nunca imaginou que ia nem parar para ouvir. Tem muita coisa aí que é importante para a gente que a gente nem conhece ainda, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho levado assim para a vida, tenho presenciado isso bastante. Ah, e, assim, se tem um combustíveis que eu tenho para seguir, né, nesse processo de busca que eu mantenho, né? Atualmente eu estou ouvindo as discografias não brasileiras, estou ouvindo esses álbuns aí das gravações de música clássica e tal, então é muita coisa. Assim, se eu disser hoje o que eu tenho em mãos para ouvir, eu tenho música para ouvir tranquilamente, passo por 6 anos, ouvindo música direto e tal, né? Não preciso nem parar, vou pegar outra coisa para ouvir. Mas é uma coisa que estou curtindo o processo e tal, e descubro muita coisa maravilhosa. Então, ah, isso daí já é um grande combustível. Tipo assim, eu estou me conhecendo através desse processo. Claro. Não estou fazendo esse processo para ser uma pessoa snob que conhece tudo e sai por aí vomitando o que é certo, o que é errado, o que Para é ser o melhor, o que é diferentão, pior. né? Não, Eu sou diferentão que conhece. Não, ó, só ouço coisa que ninguém conhece, porque eu é, pesquisei, eu sei. é, Não, é realmente uma busca pessoal. E quando eu divulgo, é porque a minha vida inteira eu sempre gostei dessa ideia, tipo assim, a ideia de aplicar. Né? Gente, eu sempre me realizei muito, das coisas que mais me realizam na música. É tipo assim, caramba, eu descobri algo que ninguém conhece. Eu vou mostrar para aquele grande amigo meu que eu sei que ele gosta disso e vou mostrar para ele e vai falar, nossa, Renan, que legal, muito, muito obrigado. Isso é uma das coisas que mais me realiza. Então, ter feito um projeto organizado e formatado para ter essa continuidade, né? E principalmente estar discutindo isso com o Daniel, né? Que
um grande parceiro aqui, né, da música, da vida, né? Estamos aí juntos aí. E está sendo muito importante, né, estar fazendo isso. Então, assim, toda vez, tem semana que eu escrevo, eu mando aqui na lista de transmissão para um monte de gente, né, os nossos programas, né, o que eu escrevo aqui, e às vezes é uma, duas pessoas que dá um retorno, mas às vezes o retorno é tão tocante, assim, né, daquilo que a pessoa descobriu, do que significou para ela aquilo ali, que isso aí já valeu todo o processo, né? Então, eu acho que a busca, né, do ponto de vista individual é o que mais nos move mesmo. Acaba enriquecendo. Muito legal. Bem, eu teria feito uma última pergunta, mas está meio tarde. Eu tô também. Hoje eu tomei a terceira dose, estou com febre. Porque eu tomei hoje. Aliás, eu tomei contra a influenza, foi a segunda e hoje a terceira dose, né? Contra o Covid. E, mas era a última pergunta que gostaria de ter feito, se puder responder. Era só qual era o critério que você usou para fazer esses 107 melhores discos da música brasileira? Sim, o critério ele é subjetivo no sentido de gosto musical, né? A avaliação dele, o critério de atribuição das notas é subjetivo, é o que aquilo significa para mim, e é por faixa. Mas é algo extremamente objetivo do ponto de vista numérico. Então, por exemplo, um álbum tem 12 faixas. Tem uma faixa que vai ter 2 minutos, outra que vai ter 6. Então, cada uma dessas faixas vai ocupar uma porcentagem do álbum como um todo. Então, eu atribuo uma nota a cada uma dessas faixas, de 0 a 10, até um acréscimo de 10%, quando é realmente uma música extremamente superlativa, muito acima da média. Eu dou a excepcional nota 11, assim. Você Né? calcula Então, mesmo, então. Você faz uma grade. Então, assim, eu tenho até um Excel, né, com uma planilha já com as fórmulas todas, que é só jogar lá os valores que ele já me dá o resultado final. Então, assim, eu calculo a porcentagem que aquela faixa ocupa no álbum e um valor numérico para ela, se ela é uma faixa realmente excepcional, que aí eu daria até uma nota 11, né, excelente, muito boa, boa ou regular, né, e aí vai caindo aí do ruim para o péssimo, né? E, claro, o critério foi, né, para o álbum estar na lista, né, talvez, eu fiz um cálculo por cima, porque não dá para calcular mesmo, mas talvez de música brasileira eu ouvi mais de 2.000 álbuns, né, para chegar nesse 107. Né? Então, Nossa, todos os mais de outros, 2.000 álbuns. um cálculo que eu fiz por cima, assim, e tal, Álbuns né, eu acredito que inteiros, esses números inclusive, sejam... né? Álbuns inteiros, Isso, né? isso. Vai pensar, por exemplo, uma discografia do Roberto Carlos é mais de 50 discos, né? Então, é só um artista que é mais de 50 discos. Que Né? legal. Enquanto isso, outras discografias é um disco só, dois, né? É, mas foi mais ou menos isso, contando todas as listas, todas as discografias, né? Tirando uns números ali repetidos, né? Então, assim, para estar na lista, tinha que ter pelo menos 70% do álbum com as músicas de nota 8 para cima. Então, pelo menos 70% do álbum tinha que estar com 8 para cima, né? Ou seja, do bom para o excelente. Tem muito disco que eu ouço, que eu acho divertido, mas fica no regular ali. É uma coisa que você ouve, legal, mas não é aquela coisa excepcional. Né? Então, tem que estar do bom para cima. E aí o cálculo final da nota é isso. É a porcentagem que cada faixa ocupa de tempo no álbum, multiplicado pela nota que eu dei, e aí soma tudo e eu tenho a nota final. Né? Então, esses 107 álbuns foram os álbuns que passaram por essa prova de ter pelo menos 70% do álbum de nota 8 para cima, e o ranking, a ordem, né, do primeiro até o centésimo, né, com esses extras aí até o 107º, vem dessa questão dessa ordem aí. Né? Então, por exemplo, teve álbum na lista, talvez a menor nota foi, do cálculo geral, né, ficou 781. A nota mais baixa. E a nota mais alta ficou 1.000 e pouco, né, porque teve algumas notas 11 aí a mais. Né? Então, ou seja, o critério de avaliar, de atribuir a nota, é subjetivo, é o meu gosto. Mas a partir do momento que eu atribuí a nota, o critério de cálculo é totalmente Claro. objetivo. Mesmo porque eu não teria cabeça, condição de calcular esse é depois desse, que é antes desse e tal. Ia ficar 2 anos fazendo isso e não ia chegar a conclusão nenhuma. Então, eu joguei essa subjetividade da avaliação
para essa objetividade desse Para ficar cálculo mais fácil geral, até para né? você escolher, claro, né? Pois é. Muito Nem preciso legal. pensar para escolher a ordem, é só calcular e pronto, né? Muito bem. Pessoal, então eu gostaria de agradecer com muita, realmente uma gratidão imensa de ter vocês aqui hoje comigo, é, compartilhando um pouquinho dessas experiências musicais e mostrando, né, esse novo programa, que eu tenho certeza que vai ser um programa que vai ter eu vou falar em italiano, longa durata, né? Ele vai durar realmente muito, porque ele é bem sólido, né? Ele tem uma estrutura, com certeza que eu acho que é música marginal, mas ela faz sentido, né? Ela realmente vai fazer as pessoas refletirem e como o Daniel falou, conhecendo mais, né? Ouvindo, faz parte do processo, né? Como ser humano, da aprendizagem e com certeza os efeitos serão com certeza positivos, mesmo quando a pessoa fala, não gostei, né? Desse disco, mas é legal saber que a pessoa indicou aquele que teve um critério muito grande para não só por ser uma pessoa extremamente qualificada e com muita experiência, mas também, né, pelo critério, aí ela vai poder realmente decidir o que ela gosta, né, e não deixar só, como você falou, pelo algoritmo. Então, eu realmente agradeço demais a presença de vocês e, pessoal, se inscrevam no canal deles, curtam o programa, compartilhem e comecem a ver, né? Vejam lá, não sei, agora eu coloquei a playlist do programa, vocês começam a ver e com certeza toda semana, né? Aliás, quando vocês voltam? Sim, a gente retorna em fevereiro, né? Então, Ok, terminamos essa primeira temporada agora com 10 programas. Inclusive, ano que vem, a partir de fevereiro, né, a gente vai ter o portal como um todo, ele vai ter uma programação mais robusta, né, diária, né? Então, a partir de fevereiro, a gente volta toda sexta-feira, às 17h30 e com toda, toda outra grade de programação, né, do toda portal. sexta-feira às 17h30. Isso, 17h30, que, aí, que na Itália, menos... É mais Não, ou menos o que a gente marcou aqui hoje. aqui já é mais tarde, né? Isso. Aqui já é mais tarde. É assim. Não, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado realmente a vocês. E galera, curtam, né? Se estão neste canal é porque gostam de música, qualquer gênero que ele seja, né? Então agradeço muito a vocês. Tá bom. Ó, Gratidão imensa, Esdras. muito obrigado. É uma grande honra estar aqui. Agradecendo também ao Cláudio Palheta, nosso produtor aqui. Valeu demais. E é isso, Esdras. É uma honra aí e força aí. Vamos juntos aí nas discussões e reflexões. Grande Muito, abraço aí. Grande abraço, meu Eu que querido. agradeço. Eu que agradeço. Vi pouco do programa, mas eu vi que era uma coisa realmente muito bem elaborada, muito interessante, que eu falei, bem, eu tenho que mostrar para as pessoas. Eu falei, elas têm que conhecer, né? Então, eu que agradeço demais, né? Com certeza, inclusive, tem muito a ver com este canal, né? Que é um canal onde não tem, assim, não temos uma definição de gênero musical, né? Todo mundo sabe o que eu faço, o que eu gosto, principalmente, mas sabe que estamos abertos a outras coisas também. Então, muito obrigado. Então tá. Bem, se vocês. Bem, eu vou deixar. Agora eu não vi nenhuma pergunta agora. Então eu vou concluir o programa, o canal, o programa de vocês, né? Eu vou concluir hoje essa live e sigam eles, né? Mandem perguntas, com certeza, né? Sigam. Aliás, Renan, o teu contato. Bem, eu coloquei o contato do Instagram do programa, de qualquer forma. Então, se tiverem perguntas, eles podem enviar pro Instagram, Isso, arroba música marginal. @música marginal. Ok, muito bem. Então tá. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui, além da presença dos nossos ilustres, né, hóspedes que, enfim, tem tanta coisa, teremos que fazer muitas lives para saber, mas vocês têm que, era só o objetivo de mostrar o canal deles. Eu espero que vocês possam conhecer mais, assim como eu tenho conhecido um pouco, né, eu estou só engateando um pouquinho, eles já têm um trabalho que com certeza vai ajudar muita gente que se interessa por música. Então agradeço a presença de todos vocês e nos vemos na próxima live. Se inscreva no canal deles e compartilhe, dê like, né, para o programa não ficar tão marginal assim, tá bom? Um abração a todos e até a próxima. Valeu.